Saudações, senhoras e senhores, do site controversiacatólica.com. Aqui quem vos fala é o seminarista Luan Guidoni, diretamente do Seminário São José, em Juquitiba, para anunciar finalmente o lançamento oficial do livro Obra de Mãos Humanas, do reverendíssimo padre Anthony Tchekada. Como aqueles que já sabem, sou colaborador do Controvérsia Católica praticamente desde sua fundação, desde 2018, no começo do ano, em abril, e trabalho com o Diogo Rafael Moreira desde então. Já sou seminarista do segundo ano, já iniciamos estudos de filosofia, e estou também com o seminarista do primeiro ano, o senhor Lucas Costa, que também irá nos falar muito proficuamente sobre o livro do padre Tchekada, sobre esse lançamento que nós, do seminário, com muito afinco, com muito trabalho, fizemos durante todo este ano, e pela primeira vez podemos dizer que é oficial pela primeira vez o trabalho acadêmico do Sede-Vacantismo em língua portuguesa. Agora com a publicação do livro do padre Tchekada pelo Seminário São José. Pois bem, o seminário traduziu-o com o objetivo de espalhar mais perfeitamente a obra do reverendo padre Tchekada, que chegou a falecer recentemente no dia 11 de setembro de 2020. Uma perda muito grande para nós. Tratei-o várias vezes, já escrevi ao padre Tchekada, já conversei com ele. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, nem de ter com ele nos Estados Unidos. Apesar disso, conversamos e ele deu toda a aprovação para a tradução. Estava muito feliz, inclusive, muito contente. Nós já havíamos anunciado ao padre Tchekada que o livro estava pronto, que a tradução estava concluída e que seria publicado posteriormente. Infelizmente, o padre Tchekada já não está entre nós para ver o livro pronto. Nós ficaremos muito felizes de podermos mandar diretamente aos Estados Unidos, em Ohio, para Santa Gertrudes a Grande, diretamente para o reverendo padre Tchekada, para tê-lo e lê-lo. Porque nós concluímos que a razão primordial da tradução deste trabalho é que o livro, Obra de Mãos Humanas, Work of Human Hands, é o trabalho supremo em liturgia. Existiram outros, evidentemente, tratando sobre a questão da crise da igreja, tratando sobre a questão do movimento litúrgico, a saber, principalmente, Michael Davis, Padre Boneter e publicações em geral da Fraternidade São Pio X. Porém, nesses anos todos, desde a crise conciliar, passando pelas reformas da igreja, passando por toda a crise litúrgica, nós podemos concluir que, em toda a bibliografia tradicionalista, assim chamada, no que se refere à liturgia, não há livro superior ao Obra de Mãos Humanas. Porque ele é o primeiro a fazer de facto e substancialmente uma crítica teológica. Os outros livros, a saber, Michael Davis, Padre Boneter, coisas que o próprio Monsignor Lefebvre falava, coisas que outros sacerdotes tradicionalistas falavam, tratam-se meramente de críticas históricas ou jornalísticas. Por exemplo, Paulo VI fez uma missa escandalosa. Isso é um absurdo para a fé católica. E resume-se a isso. Porém, nunca chegaram à essência ou à quididade da coisa do que é a missa nova, que é uma blasfêmia. É um culto não a Deus, não a Jesus Cristo, não ao corpo diviníssimo de Nosso Senhor, mas um culto humano meramente da Assembleia, meramente uma reunião de pessoas que, na comunhão fraterna, estão ali não para louvar a Deus, mas o próprio homem. É uma missa antropocêntrica. Razão pela qual nós o traduzimos. Nós tivemos a aprovação também de Monsignor Dolan, que deu todo o aparato para a tradução do livro do padre Tchekada. Os exemplares em inglês vários nos chegaram graças ao reverendo bispo. E agora, depois de quase 4 meses de trabalho intenso, e eu falo como nos tradutores, assim como o senhor Lucas Costa, é um livro do começo ao fim, e os senhores podem ver pelo tamanho, ele não é um livro pequeno, tem mais de 500 páginas, com notas gigantescas, somente as notas de bibliografia dá mais de 40 páginas. O trabalho supremo. Ninguém pode se dizer um liturgista, hoje, nos nossos dias, após a publicação do livro do padre Tchekada,
com certa experiência sem tê-lo lido. Não há, repito, não há crítica superior à missa nova e ao modernismo e ao processo de modernização da liturgia superior ao padre Cekada. Não há. Razão pela qual ele começou a escrever este livro quando tinha 13 anos de idade. O padre Cekada, ele pegou o tempo de transição da Igreja Católica verdadeira para o modernismo. Então ele nos conta, ainda no prefácio, que ele notou a primeira vez uma mudança na liturgia ainda quando, pelos anos 60, no primeiro domingo do Advento, ele recebeu, juntamente com seus paroquianos, quando ele era apenas um acólito, as novas diretrizes gerais do Vaticano sobre como deveria se celebrar a missa nova. Ainda naquele tempo era a missa tridentina em vista da missa nova. Então se começaram o vernáculo, se começaram os apertos da paz, se começaram a uma reformulação dos paramentos litúrgicos, e o padre Cekada ficou muito perturbado com isso. Ele viu que havia uma mudança ocorrendo, mas não sabia exatamente o porquê. Tanto que, um ano após esse acontecimento que o chocou muito, as primeiras mudanças em 64, por exemplo, quando ele foi para o seminário modernista, ele percebeu, notou, é um relato que ele dá no livro, que já não se rezava como antes. Já não se rezava como antes, já havia elementos novos da teologia da Assembleia, que é a base, é o cerne da missa nova, a ideia de que é a Assembleia, a reunião dos fiéis, e não o sacerdote ou presbítero que celebra a missa. Um fato interessante, ele relata que nessa época ele estava na parte superior da igreja, no coro, e ele notou que embaixo no altar estava acontecendo uma missa de ensaio. A saber, havia um sacerdote que chamou várias pessoas em volta do altar para estarem com ele durante a celebração. Era uma gathering mass, uma missa de assembleia, uma missa de comunhão, algo que é totalmente proibido na liturgia tradicional. Pois bem, ele vai então, termina grande parte dos seus estudos e ele é remanejado para um mosteiro cisterciense na Suíça. E de lá, ele nota que era um dos mosteiros mais tradicionalistas do mundo, e o padre Cekada relata que lá a missa era de frente para o altar, versus Deum, missa nova. Toda a missa nova era feita em latim, com cânticos em latim, só que seguindo o missal de Paulo VI. Ele notou mesmo assim que os mesmos problemas, mesmo com uma missa nova bem celebrada, ainda assim continha erros graves de liturgia. A saber, o ofertório, a saber, a ideia do povo oferecendo o sacrifício e não necessariamente o sacerdote. Tanto que ele brigou com o abade geral em relação a isso, porque o abade disse a ele que seria melhor que ele aceitasse tudo, porque é o Santo Padre Paulo VI que está fazendo, e que ele não deveria lutar contra isso. O padre Cekada evidentemente ficou muito consternado com isso. E como eram os anos 60, final dos anos 60 e início dos anos 70, era a época justamente que Monsignor Lefebvre estava na Suíça, iniciando os preparativos para o seminário de Econe. Nessa época, o padre Cekada já havia falado com o Monsignor Lefebvre e já estava em vias de entrar para o seminário de Econe. E 2 anos após ele ter entrado, foi ordenado sacerdote. Só que o padre Cekada nota uma coisa muito interessante. Ele tentou lutar contra a missa nova dos anos 60. Veio as primeiras mudanças e o padre Cekada quis se dedicar à música para lutar contra o lixo litúrgico e musical que já vinha. Porém, quando ele foi à fraternidade, ele notou que as reformas do missal de 62, de João 23, comparadas à missa nova, eram como um preparo à missa nova que estava a vir. E como ele não achava perguntas e nem respostas que pudessem satisfazer aquilo que estava atribulando sua alma sobre a missa nova, ele começou a rejuntar todas as publicações tradicionalistas que vinham até ele. Revistas, livros, artigos, tudo desta época dos anos 60, 70 e depois dos anos que se seguiram, contra a missa nova. Então, não somente ele é um homem que presenciou a mudança da igreja tradicional como era de fato a igreja católica, passando pelas reformas de João 23, as pré-reformas de Paulo VI e por fim a missa nova tal como é,
Mas também ele teve todo o contato com todos esses sacerdotes, com todos esses padres que lutaram inicialmente contra a Missa Nova. Então, não somente é um trabalho que ele começou aos 13 anos de idade, essa coleção magnânima de recursos, mas ele viveu a coisa. Então, nós podemos dizer conclusivamente que, em matéria litúrgica, Padre Checada é o autor supremo, pela sua experiência, pela sua erudição e por suas informações. Após sua ordenação, portanto, Padre Checada continuou na fraternidade, antes de se tornar propriamente sedevacantista, nós não entraremos nesse ponto aqui. Ele continua seus estudos contra a Missa Nova. E ele notou, quando começou a lecionar no seminário, agora na fraternidade, que o processo de degeneração na Missa Tridentina necessariamente não começou na Missa Nova, mas que os livros de teologia dos anos 40 e 50 já faziam gravíssimas críticas à Missa Tridentina e propunham um retorno à tradição, entre aspas, tal como se rezava nos primeiros séculos antes das normas de Trento. Sobre isso eu convido o seminarista Lucas a falar mais, sobre o movimento litúrgico e aquilo que o Padre Checada chama de os agentes de mudança, ou seja, os homens responsáveis, infiltrados, de mudar pouco a pouco e lentamente a missa católica para transformá-la nesse circo que hoje conhecemos como Missa Nova. Bom, como o seminarista Luan já disse, depois da sua ordenação em 77, o Padre Checada foi convidado por naquela época o Padre Sembon para dar aula de liturgia em seu seminário nos Estados Unidos. Como o Padre Checada tinha uma formação em música, já tinha sido monge, já tinha alguns trabalhos sobre liturgia, então ele, mais do que ninguém, foi designado para esse cargo. Enquanto reunia material para as aulas, ele foi percebendo que durante as décadas de 40 e 50 já se havia uma crítica nos livros de liturgia às cerimônias, muitas vezes até mesmo zombando das cerimônias litúrgicas e propondo um retorno para as coisas primitivas. E essas coisas que eram propostas, nós vemos até mesmo coisas que agora estão na Missa Nova. Então o Padre Checada foi percebendo essas coisas, principalmente com duas pessoas principais, que são o Padre Louis Bouyer e o Jungmann, e também vários outros autores. Então ele pensou, mas como que desde aquela época já se havia essa crítica à missa tradicional? E foi quando ele começou a ver o que era o movimento litúrgico, que começou com o abade Dom Guéranger, no mais ou menos metade do século XIX. Porém, já no tempo de São Pio X, esse movimento tinha se corrompido completamente e estava propondo toda essa agenda de reforma na missa. Bom, já em 1948 havia uma comissão para reforma litúrgica que conseguiu já ser o primeiro sucesso, por assim dizer, em 1951, quando houve uma reforma experimental do Sábado Santo, com novos textos, diminuição de orações, de leituras, e um segundo sucesso, que foi a continuação desse primeiro, em 1955, com a promulgação das novas leis da Semana Santa, que foi a Semana Santa inteira, desde o Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta e o Sábado, mas não só as missas também, como o ofício de trevas, também foi alterado. Nós, inclusive nessa Semana Santa, nós vemos coisas que foram colocadas na Missa Nova, como eu já disse em vídeos anteriores, como por exemplo, a diminuição da função do sacerdote e também a colocação até mesmo de leigos para fazer funções. Exatamente. Bom, nisso deu as reformas de 55. Também nós tivemos reformas em breviário, reformas em festa, diminuição de festa, de dignidade, cortaram o número de oitavas. Tudo isso durante
a década de 50. Em 62, já sob João 23, houve mais uma edição do Missal, ainda, como posso dizer, mais destruída. Em 65, até um pouco antes, nós tivemos uma missa experimental, com já gente para o povo, em vernáculo, em muitos países, até antes disso, já se havia. E por fim, em 69, a promulgação dessa missa nova. Bom, neste livro, o padre Checada vai tratar desse assunto, que vai desde o movimento litúrgico até a promulgação da missa nova, em especial também, que quando fala da missa nova, ele não é como a maioria dos autores, pelo menos em língua portuguesa, falam que tem tal coisa no ofertório, tem alguma coisa no cano, mudanças. Não, ele não fala só de coisas de maneiras gerais, mas uma coisa assim, detalhada. Desde ritos iniciais, ato penitencial, glória, todas as partes da missa nova, ele vai tratando nesse livro. E nisso nós podemos ver que a missa nova, olhando pela instrução geral de 69 e 70, quando nós vemos esses abusos que grupos neoconservadores falam, não, esses padres estão abusando da missa, mas a missa não é assim. Realmente, o padre Checada nos mostra, pela instrução geral do Missal Romano da missa nova, que realmente a missa nova é essa bagunça, esses abusos, missa de não sei o que, comentário não sei onde, é aprovado pela instrução geral de 69. Inclusive recomendado, deve-se fazer. Recomendado, deve-se fazer, pode fazer isso, tudo. Se tá esse texto aqui, mas se o padre quiser dizer outra coisa, fazer outra coisa, pode fazer. Tudo isso é aprovado. Ou seja, essas missas com esses abusos, que as pessoas falam, a missa nova não é assim. Não, a missa nova é assim. Isso é aprovado. E isso o padre Checada trata muito bem nesse livro. Outra coisa que também não é colocado nos grupos é sobre o ofertório. São orações de bendições judaicas. Aqui nós já vemos ecumenismo e principalmente a questão dos judeus. Outro ponto do cânon, ele vai tratando de todas as orações eucarísticas, coisa que ninguém nunca fez, e também sobre a validade da missa nova. Como, além da mudança na forma, a forma narrativa também pode fazer a missa nova ser totalmente inválida. Então, nisso, o padre Checada vai tratando nesse livro. Bom, não parando por aí, o padre Checada continuou seus estudos no movimento litúrgico, as reformas da Semana Santa, a missa nova. Bom, as reformas foram continuando. Finalmente, em 2007, Bento XVI, depois de falar que queria reunir todos os povos numa única religião universal, também quis chamar os tradicionalistas pelo documento Summorum Pontificum, que aí deu a permissão para vários grupos rezarem a missa de 62, e também com já algumas reformas que eu também tratei em outro vídeo, e vários grupos foram aderindo a isso. Então, vou perguntar ao seminarista Luan como que a publicação do documento do Summorum Pontificum, vou colocar assim entre aspas, colaborou para a publicação do livro Obras de Mãos Humanas. Pois bem, quando Bento XVI publica oficialmente o Summorum Pontificum, houve um fenômeno geral dentro do modernismo. Qual é? A intenção primordial de Bento XVI não era trazer a missa tradicional, bem celebrada, tal como sempre foi de volta à igreja. Não, não foi isso. Bento XVI viu que, pelo passado desastroso, por exemplo, de João Paulo II, que é um escândalo ambulante, e com a força aumentando de movimentos tradicionalistas, até mesmo aqueles que não são tão veementes ou radicais como nós sete-vacantistas, como uma Fraternidade São Pio X, por exemplo. Eles viram,
os modernistas viram que esses movimentos ganhavam força. Já haviam seminários, sacerdotes que ofereciam missa tradicional em várias partes do mundo. Bento XVI, no ápice de sua genialidade maligna, criou o Summorum Pontificum para justamente legitimizar, entre aspas, não a missa tridentina, mas a missa nova. Como ele fez isso? Ele é muito sutil, evidentemente. Ao passo que ele liberou a missa tridentina, ele o fez para dizer que a missa tridentina e a missa nova são substancialmente a mesma coisa. A diferença é que uma é a forma ordinária, a saber, a missa nova, e outra forma extraordinária, a saber, a missa tridentina. Isto é absolutamente falso. Isto é absolutamente falso. Isto é a maior falcatrua já feita pelo modernismo desde que tomou o poder em Roma. Por quê? Porque agora você mescla aquilo que é católico com aquilo que aparentemente é tradicional. E daí nós vemos essas aberrações chamados neoconservadores e pseudo-tradicionalistas, que dizem, não, o Papa pode ser um herege, o Papa pode falar 1000 absurdidades, mas eu vou na missa tridentina, eu rezo meu rosário em latim, então não tem problema nenhum. Que é o caso da maioria das paróquias modernistas que celebram dignamente a missa tridentina, que não é necessariamente a missa tridentina, porque eles seguem também o Missal de 62 já com mudanças. Então a pessoa fala, não, eu vou na missa tridentina na minha paróquia, o meu padre reza em latim. Não. Seu padre mal sabe latim, e a missa que você vai não tem santos do passado, não tem as festas do passado, e é tudo completamente mudado. Inclusive o próprio texto da missa, que já tem até mesmo o Salmo Gibeia, que nós sabemos que é um judeu maçom infiltrado. Então, as pessoas não vão à missa tridentina hoje em dia. Porque missa tridentina, por exemplo, vem a missa tridentina em São Paulo ou no Rio de Janeiro, quando você vai ver, é o Missal de 62, feito por um padre que não é validamente ordenado, sem nenhum tipo de formação e com uma homilia ou sermão totalmente modernista. Quando isso começou a acontecer nos Estados Unidos, o padre Tchekada entrou em choque. Por quê? Porque ele já tinha um material de 40 anos arquivado. E ele sabia quem era Joseph Ratzinger. Os tradicionalistas sabem quem é este homem. Que ele é um agente principal da mudança. Ratzinger, ele é o pior de todos os modernistas, porque ele tem a aparência de tradicional. O pior de tudo não é um lobo, que nós sabemos que irá vir e irá te matar e arrancar a sua cabeça. Não. O pior de tudo é o lobo em pele de cordeiro, que mostra que ele é o Salvador, que ele é aquele que vai trazer a igreja de volta. Por isso, Bento XVI foi uma peça-chave para o lançamento do livro de obras de mãos humanas, Work of Human Hands, do Padre Tchekada. Por quê? O Padre Tchekada, em muitos anos, já havia fazendo artigos, publicações, etc. Mas nunca o livro em si. Ele teve que apressar a publicação do livro, porque ele percebeu o plano de Bento XVI de banalizar a missa tridentina. E trazê-la, agora, os trades, por assim dizer, de volta à igreja, a saber, aquela sinagoga modernista que hoje está em Roma. Por isso ele publicou urgentemente o livro de obras de mãos humanas, Work of Human Hands. Então ele publica, pouco tempo após o Summorum Pontificum, para esclarecer. Porque a pior blasfêmia, até hoje, proferida por Bento XVI, é justamente essa. Que a missa nova é substancialmente igual à missa tridentina. Isso é falar que, por exemplo, Jesus Cristo é exatamente igual a Barrabás. É a mesma coisa, substancialmente a mesma coisa. Você fala que algo santo é algo profano. Por isso ele escreveu e publicou de antemão obras de mãos humanas. E como não bastasse isto, nós podemos dizer que a única e verdadeira crítica tradicionalista contra a missa nova é do Padre Tchekada. Mas vocês podem nos perguntar, mas Luan, o senhor tem certeza que não está sendo muito prepotente? Como somente o Padre Tchekada? Porque o Padre Tchekada, ao escrever Obras de Mãos Humanas, é o primeiro a fazer uma crítica teológica séria. Antes nós tínhamos Carta Aberta aos Católicos Perplexos, de Monsieur Lefebvre. Nós tínhamos os livros de alguns religiosos aqui e ali atacando a missa nova. Mas vocês nunca, e eu garanto, não há nenhum livro que tratou a missa nova do início ao fim, como fez o Padre Tchekada. Todas as partes, da introdução
Até o fim da missa, tudo foi tratado pelo padre Checada, sem deixar passar nada. E ele nomeia um por um. Quem fez essa parte da missa foi este teólogo com esta ideia que estava nesse movimento herético nesta data. Tudo documentado, o processo de formação da missa nova, desde os anos 40 até a sua conclusão com Paulo VI. Não é uma coisa que veio assim, que apareceu, que do nada, ex nihilo, apareceu aqui a missa nova. As coisas não funcionam assim. É um processo que vai através da infiltração na igreja, culminando na missa nova. Então, por isso é um absurdo nós dizemos que Bento XVI salvou a tradição, ou que ele retornou à missa tradicional. Não, isso é mentira. Ele legitimizou mais a missa nova do que a missa tridentina. Porque agora, na cabeça de muitos, infelizmente, a missa nova nada mais é do que a forma ordinária. Nada mais é do que o rito da igreja. E a forma tradicional, que é a forma tridentina, é apenas uma coisa extraordinária que se celebra numa grande festa. É apenas isso. Por causa disso, Obras de Mãos Humanas, exclusividade do Seminário São José, primeira publicação sede vacantista no Brasil, um trabalho afinco, 500 páginas, cheio de notas, bibliografia e mais. O padre Checada, devido ao problema da crise, não escreveu um tratado, por exemplo, em latim, com todas as distinções tomistas e uma coisa extremamente complexa. Não. O Obras de Mãos Humanas possui introdução, possui os capítulos, possui, ao final de cada capítulo, um resumo, resumindo tudo o que ele disse. É algo que um católico médio que sabe um mínimo do catecismo consegue ler e entender perfeitamente a missa nova, tal como é o seu problema. Não é um livro feito para doutores, propriamente dito, apesar de ter toda a metodologia tradicional. Então, todos os canonistas, todos os liturgistas, todos os teólogos que fizeram a missa nova são citados diretamente na fonte pelo padre Checada. E os erros que esses homens cometeram estão expostos quase que de forma catequética. Então, é um livro que, além de ser o trabalho de quase 50 anos de um homem que viu tudo acontecer, além do mais, está resumido, está em forma de que um simples leigo pode pegar e ler sem nenhum tipo de problema. E que agrada tanto aos doutores, aqueles, por exemplo, nós seminaristas, aos sacerdotes tradicionalistas que entendem com uma profundidade maior o problema, assim como alguém que, por exemplo, acabou de conhecer a missa tridentina. Acabou de conhecer a missa tridentina, não sabe exatamente qual é a diferença, por que eu não devo ir na missa nova? Bento XVI aprovou, eu posso ir nas duas, qual é o problema? Aqui está explicado qual é o problema. Aqui está toda a argumentação utilizada. Por isso nós podemos dizer que a obra de mãos humanas, Work of Human Hands, que nós do Seminário São José traduzimos, é a crítica teológica tradicionalista suprema contra a missa nova e o modernismo. E, não querendo desdenhar, mas aqueles que lutam contra a missa nova, desde os anos 60, 70, 80 até nossos dias, não chegaram ao cerne da questão, não chegaram ao fim último, que era a missa nova, que é a destruição completa da fé católica. Tiveram alguns rebentos. Ah, a missa nova tem esse problema. Ah, ela é em vernáculo. Ela é diferente para o povo. Sim, isso são problemas. Mas a síntese filosófica teológica do início ao fim da missa nova, só há um homem que a fez. Padre Anthony Checada. Então, aqueles que, desejosos, nós temos aqui vários exemplares, nós iremos fazer novas edições, já recebemos, eu mesmo já tive a chance de ver, nós já recebemos quase 50 pedidos, desde quando foi anunciado que a tradução estava pronta. Já iremos mandar fazer mais cópias, então, muitos já serão vendidos essa semana mesmo, já estão circulando por todo o Brasil. E aqueles que desejam entrar em contato com o e-mail do seminário, basta nos escrever, basta nos mandar o seu pedido, endereço e tudo, e nós mandaremos. E o preço fica em média de uns 100 a 90 reais. Estamos estabelecendo ainda devido à demanda. E também pelos próximos exemplares que hão de vir. Mas nós temos muita esperança nesse livro. Nós sabemos que é uma divisão de águas que está acontecendo agora na tradição, mundialmente falando, que está ficando cada vez mais claro. Aqueles que são católicos de fato, sede vacantistas, o que é impossível hoje?
ser católico sem ser sedevacantista, é uma coisa óbvia. Se você não é sedevacantista, você não é católico. Porque você faz concessão a um falso papa que não está lá por direito divino, mas porque a maçonaria e o judaísmo internacional o colocou lá dentro para fazer isso. Entre em contato com o seminário, nós passaremos as informações do livro, como adquirir, o tempo, a entrega, o quanto tempo levará, e nós temos certeza que, em muito pouco em breve, esse livro, Obras de Mãos Humanas, será um clássico tradicionalista, aqui no Brasil, tanto quanto é também hoje nos Estados Unidos e também na Europa. Então nós contamos com a colaboração de todos, aqueles interessados basta nos escrever, ao reverendo reitor igualmente, a nós do seminário, e também aqueles que visitam o Seminário São José podem comprar diretamente aqui, não somente online. Alguém que estiver passando por São Paulo, Juquitiba, basta ver o Seminário São José e nós daremos diretamente na mão da pessoa. Escreva-nos, mandai-nos as suas perguntas sobre o livro, como adquirir, nós responderemos o mais rápido possível e já estaremos no processo de envio dos livros. Essa semana, nós aqui do seminário e o Seminarista Louco já estaremos empacotando tudo para mandar para o Brasil inteiro. Para a maior glória de Deus e para o terror dos modernistas, Obras de Mãos Humanas, do padre Antônio Tchekada.